antes de mais nada, já aperta no botão de curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história, meus amigos, ainda está longe de acabar. E eu te garanto, você não vai querer perder nenhum detalhe do que está vindo aí. E aproveita para comentar. Você acredita que esse término já era previsto? Ou foi uma surpresa total para você também? Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um dos casais mais acompanhados do Brasil, estão oficialmente vivendo um momento que ninguém imaginava ver tão cedo: a separação. É isso mesmo que você ouviu. Depois de anos juntos, filhos, negócios, em conjunto, declarações públicas de amor e uma vida exposta nas redes sociais como se fosse um reality show 24 horas por dia, o relacionamento parece ter chegado ao fim e, o mais impressionante, tudo indica que a decisão partiu de Virgínia. Sim, a mesma mulher que sempre parecia completamente apaixonada, que publicava vídeos dançando ao lado de Zé, que dividia os momentos em família, que fazia questão de incluir o marido em cada detalhe da rotina, agora estaria dando um passo totalmente inesperado. Mas o que pode ter acontecido? Onde foi que tudo começou a desandar? Nos bastidores, muita coisa já está sendo falada. Fontes próximas afirmam que a convivência do casal já vinha passando por tensões há algum tempo. Pequenas diferenças de personalidade, rotinas completamente opostas e aquela sensação de que os dois estavam juntos mais por inércia do que por paixão verdadeira. E como sabemos, quando se trata de figuras públicas, tudo ganha uma proporção enorme. Cada gesto, cada ausência, cada palavra pode ser interpretada como um sinal. E no caso deles, os sinais estavam aí. A redução nos vídeos juntos, o distanciamento em eventos, os sorrisos menos espontâneos. E quem acompanhava de perto já vinha percebendo essas mudanças há meses. Mas será que foi só isso? Ou tem coisa a mais por trás dessa decisão? É aqui que começam as especulações. Algumas pessoas acreditam que Virgínia pode já estar se envolvendo com outra pessoa. Não há nada confirmado, claro. Mas certos detalhes nas redes sociais, curtidas misteriosas, mudanças repentinas de humor e comportamento, fazem muitos acreditarem que existe sim uma nova figura surgindo na vida da influenciadora. Será? E se for verdade, essa seria uma das principais razões para o fim do casamento. Afinal, não é raro ver relacionamentos se desfazendo quando uma nova paixão começa a florescer nos bastidores. E nesse caso, o que era só desgaste vira certeza, não dá mais para continuar. Você acredita nessa teoria? Ou acha que a Virgínia apenas cansou de fingir um relacionamento que já não fazia sentido? Comente aqui embaixo o que você acha. A sua opinião pode ser destaque no próximo vídeo. E não podemos esquecer do Zé Felipe. O cantor, sempre muito apaixonado e carinhoso com a esposa, parece ter sido pego de surpresa com a separação. Nos últimos dias, ele se mostrou mais recolhido, menos presente nas redes e até mesmo suas músicas mais recentes têm carregado um tom melancólico, como se estivessem tentando expressar o que ele não consegue dizer diretamente. Será que ele ainda ama a Virgínia? Será que ele imaginava que esse dia chegaria? Ou será que, no fundo, ele também já vinha percebendo que o amor entre eles estava se transformando? A verdade é que, quando duas pessoas compartilham tanto, filhos, negócios, uma vida inteira, o fim nunca é simples. E os impactos, principalmente nas crianças, podem ser devastadores. Maria Alice e Maria Flor ainda são muito pequenas para entender tudo o que está acontecendo. Mas as mudanças na rotina, a ausência de um dos pais em determinados momentos, o clima diferente em casa, tudo isso afeta, mesmo que de forma sutil. E a pergunta que fica é: como será a infância delas a partir de agora? Será que os pais vão conseguir manter uma convivência saudável? Será que a exposição constante não vai tornar tudo ainda mais difícil para elas? Ou será que, como muitos casais modernos, Virgínia e Zé Felipe vão encontrar um caminho para criar as filhas com amor e equilíbrio, mesmo vivendo vidas separadas? São muitas questões que ainda estão no ar. E enquanto as respostas não chegam, a única certeza
é que essa separação vai deixar marcas, não só no casal, mas em todos ao redor deles. Se você está curioso para saber o que vai acontecer, daqui para frente, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. No próximo episódio, a gente vai aprofundar ainda mais. Será que essa separação envolve divisão de bens milionários? E os negócios em comum? Vai dar. Treta judicial não perde, porque o que vem aí é ainda mais chocante. Antes de mais nada, se você está acompanhando essa história desde o início, já deixa seu comentário aqui embaixo. Você acha que a separação da Virgínia e do Zé Felipe foi mesmo motivada por outra pessoa? Ou será que foi o desgaste natural de uma relação que começou muito rápido? E claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse caso que está dando o que falar. Agora, vamos nos aprofundar num ponto que deixou muita gente de cabelo em pé, os sinais silenciosos que o público ignorou, mas que agora parecem gritar a verdade que estava sendo escondida. Você já reparou como o casal tinha diminuído drasticamente as interações mais íntimas nas redes sociais? Antes, bastava abrir o Instagram, e lá estavam eles, dançando, rindo, trocando beijos e declarações. Mas, de repente, o silêncio. E não foi um silêncio qualquer, foi aquele silêncio ensurdecedor. Aquele tipo de distanciamento que fala mais alto do que qualquer desabafo. E a pergunta que não quer calar: será que eles já estavam separados há mais tempo do que a gente imagina? Será que tudo o que vimos nos últimos meses era só aparência? Uma tentativa de manter uma imagem pública intacta, mesmo que por trás das câmeras o amor já tivesse acabado? Muitos fãs começaram a especular que o relacionamento havia se transformado em uma sociedade de fachada. Um compromisso mantido apenas por conveniência, por contratos publicitários, por pressão dos patrocinadores ou mesmo pelo bem da imagem dos dois. Mas até onde alguém consegue viver assim? A Virgínia é uma das mulheres mais influentes do Brasil. Seu nome está em milhares de produtos. Sua imagem estampa campanhas, vídeos, lançamentos. E o Zé Felipe, filho de uma das maiores lendas da música sertaneja, também tem uma base sólida de fãs e uma carreira que sempre pareceu caminhar lado a lado com a família e os princípios dela. E nesse contexto, os dois se tornaram mais que um casal. Viraram uma marca, um produto, uma dupla que movimenta milhões de reais todos os meses. Será que isso também pesou na hora de decidir continuar ou terminar? Será que eles sentiram que o amor virou apenas negócio? Mas como será que fica essa estrutura toda agora? Porque não é só o fim de um casamento, é o rompimento de um império. E é aqui que muita gente começa a especular. Se o amor esfriou, será que o coração da Virgínia já está ocupado novamente? Ninguém afirma nada, ninguém confirma nada. Mas o burburinho é alto. Seguidores atentos identificaram mudanças no comportamento dela, como se estivesse mais animada, mais confiante, com uma energia diferente. Seria isso sinal de um novo romance surgindo nos bastidores? E se for verdade, será que essa nova relação já existia antes mesmo da separação ser anunciada? Seria esse o verdadeiro motivo do rompimento? Ou tudo isso não passa de conjectura, alimentada pela curiosidade e pelos olhos sempre atentos dos fãs? Comenta aqui o que você acha. Você acredita que tem outra pessoa envolvida? Ou a separação foi apenas o fim natural de um ciclo? E enquanto o público especula, nos bastidores da família a coisa parece mais tensa. A família de Zé Felipe, tradicional, discreta e sempre muito zelosa com a imagem pública, estaria tentando conter os danos. Segundo fontes próximas, o clima entre Virgínia e os parentes do cantor já não era o mesmo há algum tempo. E isso pode ter contribuído ainda mais para o desgaste. E os fãs? Bem, os seguidores estão divididos. Parte defende a Virgínia com unhas e dentes, dizendo que ela está apenas em busca da sua felicidade e que ninguém deve ser obrigado a viver num casamento infeliz. Outros já se posicionam ao lado do Zé, dizendo que ele foi leal, dedicado
e que merecia algo diferente. A separação já está gerando polêmicas e tomando conta das redes. E a pressão sobre os dois só tende a aumentar, principalmente se surgirem provas, mesmo que indiretas, de uma nova relação por parte dela. Imagina só o impacto se ela for flagrada com outro homem nas próximas semanas. Ou se ele, magoado, lançar uma música revelando detalhes da vida pessoal deles. A verdade é que estamos diante de uma bomba relógio prestes a explodir. E quando isso acontecer, pode ter certeza, o escândalo vai ser ainda maior do que tudo que já vimos até agora. Por isso, se você quer saber cada detalhe dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Você acha, ainda existe chance de reconciliação? Ou esse término é definitivo mesmo? No próximo vídeo, vamos falar sobre o ponto mais sensível dessa separação: a divisão dos bens. Quem vai ficar com o quê? Como serão resolvidos os contratos empresariais, os imóveis, os carros, as campanhas? E o mais importante, o que vai acontecer com a We-Pink, marca que se tornou o símbolo do casal? Não sai daí. O próximo capítulo promete abalar ainda mais as estruturas dessa história. Se você está acompanhando essa história até aqui, já sabe, as coisas estão cada vez mais intensas. Então, antes de continuar, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a qualquer momento, uma nova bomba pode estourar e você não vai querer ficar por fora. E comenta aqui embaixo: como você acha que vai ser a divisão de tudo que esse casal construiu junto? Agora, vamos falar de um dos aspectos mais delicados de toda a separação: a parte financeira. Quando duas pessoas normais se separam, é difícil, mas quando se trata de duas celebridades, com fortunas gigantescas, marcas milionárias e contratos atrelados a empresas e influenciadores, a coisa ganha proporções inimagináveis. Virgínia e Zé Felipe não são apenas um casal que dividia uma casa e criava filhos. Eles construíram um império juntos. Estamos falando de patrimônios avaliados em dezenas, talvez centenas, de milhões de reais. E a pergunta inevitável é: como isso vai ser dividido? Quem fica com o quê? Como vai ser feito o rateio de empresas, imóveis, investimentos? Será que já existia um contrato pré-nupcial prevendo esse tipo de situação? Ou será que, assim como muitos casais jovens e apaixonados, eles nunca imaginaram que um dia chegariam a esse ponto? Muita gente acredita que a separação não será tão pacífica quanto parece. Isso porque, por trás das câmeras, existem decisões difíceis sendo tomadas. Só a We-Pink, marca fundada pela Virgínia e altamente promovida por Zé Felipe, é um ativo gigantesco. A empresa se tornou sinônimo de sucesso, de lifestyle, e ajudou a projetar ainda mais a imagem dos dois como casal poderoso. Será que o cantor tem participação nos lucros dessa marca? Será que ele investiu dinheiro ou usou sua influência para alavancar os negócios? E se sim, ele vai querer continuar recebendo parte dos lucros? Ou vai abrir mão de tudo em nome da paz? São questões sérias e que, inevitavelmente, vão parar nas mãos de advogados. E não podemos esquecer dos imóveis. Mansões em Goiânia, casas luxuosas em outros estados, propriedades no interior, carros de luxo, contas conjuntas, investimentos em fundos, aplicações. Tudo isso faz parte de um patrimônio que agora precisa ser reavaliado e redistribuído. Será que eles vão conseguir resolver tudo isso amigavelmente? Ou estamos prestes a ver uma briga judicial de proporções épicas? E em meio a tudo isso, tem as crianças, Maria Alice e Maria Flor. Duas meninas que nasceram cercadas de amor, de luxo, de estabilidade, mas que agora terão que se adaptar a uma nova realidade, a de viver entre duas casas com duas rotinas e dois pais que, por mais que digam estar em paz, já não compartilham o mesmo teto, os mesmos sonhos, nem o mesmo caminho. A pergunta que fica é: como isso vai afetar o psicológico delas? Será que crescer sob os holofotes vai ajudar ou prejudicar esse processo de adaptação? Será que os pais vão conseguir
preservar as filhas da exposição excessiva nesse momento tão delicado. E mais uma vez entra em cena aquela suspeita que não quer calar. Existe ou não uma terceira pessoa nessa história? Alguns internautas juram de pé junto que a Virgínia já estaria envolvida com outro homem. As pistas, segundo eles, estão por toda parte. Uma mudança sutil no estilo, uma expressão diferente no olhar, publicações que indicam estar apaixonada de novo, mas agora de forma discreta, quase silenciosa. Será? Se for verdade, isso muda tudo, porque nesse caso, a separação não foi apenas fruto de desgaste ou distanciamento emocional. Foi o resultado de uma nova paixão. Uma nova figura que, ao entrar na vida dela, teria deixado claro que o que existia com Zé Felipe já não era suficiente. E se não for verdade? Então estamos assistindo a um processo de libertação de uma mulher que cansou de tentar, cansou de insistir e decidiu se reinventar sozinha. De qualquer forma, os próximos passos de ambos vão dizer muito. Se a Virgínia aparecer com um novo namorado, a confirmação será inevitável. E se Zé Felipe lançar uma música com indiretas, vamos saber que ainda há feridas abertas. Porque quando o fim chega, ele raramente é limpo. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo. Você acha que existe um novo amor por trás dessa separação? Ou que é só mais uma etapa da vida que ambos estão enfrentando com maturidade? E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente ainda vai mergulhar mais fundo nesse caso. No próximo episódio, vamos falar sobre os bastidores emocionais. O que as pessoas próximas estão dizendo? Como as famílias estão reagindo? E o mais importante, como cada um dos dois está lidando com tudo isso por dentro? A parte mais intensa dessa história ainda está por vir. Fica com a gente. Se você está aqui até agora, é porque também está sentindo que tem muito mais coisa escondida por trás desse fim de relacionamento. Então já aproveita, clica no botão de curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a cada novo detalhe que surge, a história vai ficando ainda mais intrigante. E comenta aí embaixo, qual é o lado que você está nessa separação? Você acha que a Virgínia tem culpa? Ou o Zé também falhou em manter a relação viva? Agora vamos falar do que está acontecendo nos bastidores. Aquilo que não aparece. Nos stories, que não é dito em posts patrocinados e que só quem convive de perto com o casal tem visto de verdade. Pessoas próximas aos dois afirmam que o clima entre eles já vinha mudando há algum tempo. As brincadeiras espontâneas sumiram. Os vídeos que antes eram cheios de carinho, agora soavam forçados. E os olhares diziam tudo. Já não havia mais brilho. Já não existia aquela conexão de antes. Alguns amigos do Zé Felipe revelaram que ele tentava manter as aparências, que insistia em agir normalmente, gravando vídeos, participando de campanhas, sorrindo para os fãs. Mas por dentro, ele já não era mais o mesmo. Estava abatido, em silêncio. E quem conhece o Zé sabe, ele é do tipo que sente tudo na alma e quando ama, entrega tudo de si. Enquanto isso, a Virgínia parecia mais focada no trabalho, mais ocupada, mais distante. Começou a fazer viagens sozinha, agendas separadas, e parou de dividir tanto da vida pessoal como fazia antes. Muita gente percebeu essa mudança repentina, mas poucos imaginaram que era o prenúncio de uma separação. E agora, com tudo exposto com o término já público, o que antes era apenas suspeita, começa a fazer sentido. A rotina já não era a mesma. O compromisso também não. E no meio disso tudo, os comentários sobre uma possível nova relação por parte da Virgínia só aumentam. Ela tem sido vista com mais frequência em determinados lugares, acompanhada de pessoas que não fazem parte do círculo habitual dela. Curtidas cruzadas com perfis misteriosos, frases de duplo sentido, e aquele ar de quem esconde algo, mas não quer esconder tanto assim. Você acha que isso é coincidência? Ou tudo isso indica que ela realmente está de olho em outra pessoa? E se estiver, será que essa terceira figura já fazia parte da vida dela antes mesmo do anúncio da separação?
Será que o casamento acabou por causa de uma nova paixão que surgiu e virou prioridade? Ou será que foi uma forma de dizer: eu mereço ser feliz, mesmo que isso custe tudo o que construí? Do lado da família de Zé Felipe, o clima não é dos melhores. O pai, Leonardo, conhecido por seu jeito firme e tradicional, estaria desapontado. A família sempre acolheu a Virgínia, sempre apoiou o relacionamento. E agora, com esse rompimento, ainda mais com rumores de traição, o sentimento seria de traição dupla, do afeto e da confiança. E os fãs do casal estão cada vez mais divididos. Uns dizem que a Virgínia tem todo o direito de recomeçar. Outros acreditam que ela deveria ter lutado mais pelo casamento. Há quem acuse, há quem defenda, há quem apenas observe em silêncio, aguardando os próximos passos como se tudo fosse parte de uma série. Mas a vida real é bem diferente. E mesmo com toda a fama, seguidores e dinheiro, ninguém escapa da dor de um fim. Os dois estão sofrendo. Mesmo que um deles não demonstre, mesmo que tudo pareça tranquilo. As músicas de Zé Felipe agora parecem ter um novo peso. Letras que antes falavam de amor leve, de alegria, agora ganham um tom melancólico. Será que ele vai lançar algo inspirado nesse momento difícil? Será que uma nova fase da carreira está prestes a começar, com composições mais profundas e emocionais? E a Virgínia, será que vai usar esse momento para se reinventar ainda mais? Será que ela vai seguir com a imagem de mulher forte, independente, empresária de sucesso? Ou vai mostrar também seu lado vulnerável, aquele que sente, que chora, que tem medo? As próximas semanas vão ser decisivas. Qualquer aparição pública, qualquer entrevista, qualquer publicação pode acender ainda mais essa fogueira. E o que era uma separação privada já virou o assunto do momento em todo o país. Por isso, não perde o fio dessa história. Já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o próximo capítulo promete. Vamos falar sobre o futuro. Quais são os planos de Virgínia e Zé Felipe a partir de agora? Como? Será a nova rotina? E será que esse término é realmente definitivo? Fica ligado. O desfecho pode ser ainda mais surpreendente. Antes de mais nada, se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o desfecho dessa história pode ser mais impactante do que qualquer um de nós imaginava. E claro, comenta aqui o que você acha que vai acontecer com a vida dos dois agora. Você acha que eles ainda se amam? Ou cada um já está seguindo seu caminho sem olhar para trás? Chegamos naquele ponto em que a gente para, respira fundo e se pergunta: e agora? O que vem depois? Depois das lágrimas, do adeus, dos posts genéricos e dos sorrisos forçados. O que resta de um casal que foi símbolo de sucesso, de amor e de parceria? A verdade é que tanto Virgínia quanto Zé Felipe estão diante de um recomeço. Mas são recomeços muito diferentes. A Virgínia parece estar buscando uma nova versão de si mesma, mais madura, mais focada, mais consciente do que quer e, ao mesmo tempo, mais misteriosa. O público está acostumado com a transparência dela, mostrar a rotina, os bastidores, os momentos íntimos. Mas agora, o silêncio grita mais alto. Será que esse silêncio é proteção? Ou estratégia? Será que ela está escondendo um novo amor? Ou apenas tentando evitar mais julgamentos? A verdade é que, quando se está no centro das atenções, qualquer passo vira notícia. E nesse caso, qualquer aparição dela ao lado de outro homem pode virar escândalo. Já Zé Felipe, ele parece estar mais introspectivo. Amigos dizem que ele está se apoiando na música, nos pais e na fé. Ele tem buscado refúgio em momentos mais simples, longe dos holofotes. Mas será que ele está realmente em paz? Ou só tentando não desabar diante de tanta exposição? Muita gente acredita que ele ainda ama a Virgínia, que no fundo ele não queria que isso terminasse, que ele teria tentado, insistido,
engolido o orgulho várias vezes. Mas até onde alguém consegue ir quando percebe que está lutando sozinho? O público também quer saber. Vai ter reconciliação? É só uma fase? Ou é realmente o fim? A verdade é que, em relacionamentos assim, nada é impossível. Já vimos muitos casais famosos irem e voltarem. Já vimos términos que pareciam definitivos darem lugar a reencontros emocionantes. Mas também já vimos separações virarem portas para renascimentos. E talvez esse seja o caso aqui. Talvez essa separação seja o início de duas jornadas individuais. De uma mulher ainda mais poderosa e de um homem mais maduro e forte. Talvez agora, separados, eles descubram quem realmente são. E tem outro ponto: as crianças. Como será que vai ser a rotina delas? Será que vão viver revezando semanas entre pai e mãe? Será que isso vai afetar a forma como veem o amor, a família, os relacionamentos? Ou será que, por crescerem em um ambiente cheio de carinho, mesmo após a separação, conseguirão levar tudo isso com leveza? É impossível prever. Mas uma coisa é certa: tanto a Virgínia quanto o Zé sabem da responsabilidade que têm, não só como pais, mas como figuras públicas. Milhões de jovens acompanham cada passo deles, milhões se inspiram, milhões julgam, e nesse momento, qualquer deslize vira manchete. E se a suspeita de um novo relacionamento dela se confirmar, a internet vai à loucura, porque aí o que hoje é curiosidade vira polêmica, vira julgamento, vira guerra de fandoms. E aí, o escândalo só aumenta. Mas talvez o mais importante agora seja o silêncio. O silêncio de quem precisa se reconstruir. O silêncio de quem entende que a vida real é muito mais complexa do que o que se posta nas redes sociais. O silêncio de quem ama, ou amou, de verdade. Por isso, a gente te convida a continuar acompanhando, porque essa história, por mais que pareça ter chegado ao fim, ainda está em curso. A vida é cheia de reviravoltas, e nesse caso, tudo pode acontecer. Deixa seu comentário aqui. Você acredita numa volta? Ou acha que agora é cada um por si? Quem você acha que vai seguir primeiro com outra pessoa? E quem no fundo vai sentir mais saudade? Não esquece. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está acompanhando tudo e se inscreve no canal. Qualquer movimentação nova, qualquer postagem suspeita, qualquer rumor confirmado, a gente traz para você em primeira mão. Porque quando o amor de dois gigantes termina, o Brasil inteiro para assistir. E essa novela da vida real ainda está longe de acabar.